Paz, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico 19, versículo 18. Quero que vocês prestem atenção. A gente vai ler esse primeiro versículo, vamos orar. E o tema da pregação de hoje é vingança. Então nós vamos receber hoje uma palavra de repreensão, para que a gente mude algumas posturas na nossa vida. Foi engraçado que durante o culto, né, o pastor foi falando, a Lúcia foi falando algumas coisas também, o Bruno veio falar algumas coisas e foi confirmando algumas coisas da palavra, né? A gente vai ver juntos. Todos acharam? O primeiro versículo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vou aguardar vocês abrirem para a gente ler juntos. Todos acharam? Então vamos ver. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como assim mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia. Queria pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, venha falar com os meus irmãos através da minha vida. Coloque as palavras corretas na minha boca para que cada coração aqui seja impactado. Que a Tua repreensão, Pai, mude a nossa vida, molde o nosso caráter. E que nós venhamos também, Pai, honrar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema de hoje, como eu comentei, né, é sobre vingança. E a gente vai separar alguns tópicos para falar sobre esse tema, né? Esse primeiro versículo que a gente está conversando aqui, ele vai se enquadrar no primeiro tópico, que seria uma ordenança do Senhor para a nossa vida, em relação à vingança. Então, assim, ordenança não tem meio termo, né? Ordenança é algo para a gente obedecer. Só que a gente pode falar assim, mas isso aqui está no Velho Testamento, né? Então, e aqui o Senhor fala sobre a gente não guardar o rancor sobre alguém do nosso povo, né? Então ele estava falando aquilo para Israel, era uma ordenança para Israel. Será que tem, principalmente para nós, no tempo de hoje, que nós estamos vivendo sobre um período chamado graça, será que tem alguma ordenança para nós sobre vingança? Sobre como a gente proceder? O que vocês acham? Então vamos ver se tem. Eu trouxe para vocês um versículo sobre ordenança para o nosso tempo de hoje, porque nós vivemos hoje na graça, certo? Bem, vivemos. A gente não vive mais pela lei, né? A gente está vivendo hoje pela graça. Fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então a gente vive numa dispensação diferente. Então não é uma recomendação. Por exemplo, se você vai para o médico, vamos supor que você está bebendo muito. Tem gente que bebe muito, vai no médico, começa a sentir dor. O médico fala assim, olha, se você não parar de beber, você vai morrer. Então não tem meio termo. Ou a pessoa para de beber ali no caso, ou ela vai morrer. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai ao médico, está somente um pouco acima do peso, o médico recomenda para essa pessoa, olha, é bom você trocar alimentos que tenham muita gordura, que seja fritura por alimentos grelhados, cozidos, evitar doce, vai tomar refrigerante, toma 0. Não é saudável, mas pelo menos você vai diminuir um pouco as calorias. É uma recomendação, não é uma ordenança. Vamos ver o que Deus fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 19 até o 21, nós vamos ver. Está escrito assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, algumas coisas me chamaram bastante atenção nesse versículo, né?
Uma delas é que, mais uma vez, Deus ele traz para o nosso momento aqui da graça, que é, não se vingue. Tem alguém aqui querendo se vingar? Alguém chateado, querendo dar o troco? É um sentimento humano muito comum. Quando a gente é prejudicado, quando a gente é lesado, quando a gente é chateado, a gente quer dar o troco no momento de ira. É normal, no sentido... É o normal humano, é um sentimento humano. Tá na nossa natureza querer se vingar, nunca querer sair prejudicado, né? Principalmente quando a gente não entende que a gente não fez nada para quem está fazendo isso, né? Mas Deus nos convida a agir, né? Não convida não, Ele nos ordena a agir contrário a essa natureza pecaminosa, que é não se vingue. E Ele fala o seguinte: deixem a ira com o Senhor. A vingança, para quem te fez mal, contra os seus inimigos, ela vai vir do Senhor. E vai de acordo com o que está escrito na palavra sobre o plantio, né? Aquilo que você planta, você colhe. E uma outra coisa que é muito interessante da gente ver aqui, que é, Deus nos dá outra ordenança, que é, se o seu inimigo ele estiver com fome, dele de comer. Se ele estiver com sede, dele de beber. Ou seja, você agir de maneira totalmente diferente, né? Então, agir com uma maneira de misericórdia e compaixão. É fácil fazer isso? Não é fácil, né? Mas a gente vai ver mais para frente alguns exemplos. Nos dias de hoje, que é possível, é uma coisa desafiadora. Mas Deus nos chama para sair mesmo dessa... Sairmos do nosso banco aqui, né? Do nosso sofá pessoal e se desafiar e mostrar realmente o que é viver através do senhorio de Cristo. Você pode ver que hoje, a gente já comentou isso, a palavra que é pregada nas igrejas é uma palavra de conforto e bem-estar. Só que a gente sabe que o evangelho ele veio para incomodar o homem, mostrar que ele está errado e convencê-lo ao arrependimento dos seus pecados. Nós somos pecadores. Nós não merecemos a salvação de Deus. Mas o Evangelho nos mostra que Cristo, por amor, ele veio, se entregou. E é por isso que nós estamos aqui hoje, mas não é que nós somos merecedores. Então, quando a gente recebe uma palavra, por exemplo, dessa de vingança, é para que a gente tenha uma postura diferente, a gente tire o nosso bem-estar. Porque não é fácil você agradar alguém que te não tá. Alguém que fala mal por trás de você. Só que olha que interessante. Quando a gente age dessa maneira, vai ser um castigo muito pior para os nossos inimigos. Algumas pessoas podem olhar e tirar assim, não só que trouxa. Ó, o cara foi lá, falou mal dele, o cara fez isso, aquilo pra ele, o cara tá agindo de boa fama com ele. Alguém aqui já descoloriu o cabelo? Já descoloriu alguma vez, Beto? Já descoloriu? Eu já descolori. Você passa o negócio da água oxigenada no cabelo? Rapaz, mais arde. Meu, imagina tipo um sol. Você pega sol e tipo fica ardendo assim na cabeça. Já aconteceu com você? É horrível. E aqui nesse versículo de Romanos ele fala assim, ó. Se você fizer o bem para quem te calunia, para o teu inimigo, né? Você está querendo a vingança? Você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Alguém consegue imaginar uma pessoa com brasa na cabeça? Acho que o mais próximo que eu consigo imaginar é alguém descolorindo o cabelo. É uma tortura, não é uma tortura? Porque a pessoa não vai conseguir entender. Outro sentimento humano que a gente tem é o sentimento do remorso. Pensando raso aqui, né? Alguém já se arrependeu de ter feito uma coisa com uma pessoa sem querer, ou então você fala, putz, eu não devia ter feito aquilo, magoei a pessoa. Não é pior esse sentimento do que se a pessoa tivesse brigado com você? Sentimento de remorso? Então, Deus nos dá uma diretriz aqui.
Mas ele ele não nos convida, ele não nos ordena, na verdade, a fazer isso com a intenção da gente se sentir bem, mas com a intenção da gente demonstrar o amor de Deus para com essas pessoas, a misericórdia, né? Então, isso é uma ordenança. Esse é o primeiro tópico que eu queria trazer para vocês. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais são as consequências da vingança. A gente vai abrir a Bíblia agora em Romanos 2, capítulo 2, versículo 6. E eu vou precisar, depois que nós lermos, de 3 voluntários para vir aqui à frente. Mas tem que ser voluntários dispostos a fazer, não importa o que precisar ser feito. Me avisem quando vocês estiverem achados, a gente vai falar sobre consequências da vingança. Está em Romanos 2, versículos 6 e 8. Vamos ler juntos, então. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Bom, isso aqui é uma coisa muito interessante falando ainda sobre... nosso tema é vingança, mas a gente fala agora há pouco sobre o que a gente plantar, a gente vai colher, né? Nesse versículo aqui, né, 6 a 8 de Romanos 2, ele fala novamente aqui que Deus vai retribuir conforme o seu procedimento. Não é o que é o seu procedimento, é o seu proceder. Aquilo que você faz, Deus é justo. E ele fala sobre que haverá ira para quem é egoísta. Eu queria convidar, quem pode me ajudar aqui? 3 voluntários. Vem aqui, mãe. Pode vir aqui, mãe. Preciso de mais 2 pessoas. Pode ficar aqui embaixo. Mais 2 pessoas, vamos lá. Maiara, quem mais? Chega aí, Irânia. Vou descer aqui. Peraí, deixa eu descer aqui, rapazes. Vem aqui um pouquinho mais pro meio, rapidinho, vocês. Eu vou pedir para vocês 3. Deixa eu ficar pelo lado da Maiara aqui primeiro. Aqui mesmo. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E escutando, eu vou começar com cada um. Normalmente, irmão, fechem os olhos, não abram. Normalmente, irmãos, quando a gente tem uma pessoa que quer se vingar, acima de tudo, ela quer se vingar. A gente está falando de coisas, por exemplo, quando há uma morte, alguém é assassinado, alguém é roubado, alguém perde o emprego por conta de uma mentira. A pessoa ela quer se vingar do outro, não importa o que aconteça, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco o que acontece quando a pessoa se vinga. Vou pôr aqui um pouquinho o microfone. Os 3 ainda de olhos fechados. Maiara, estende um pouquinho a mão, por favor. Só uma mão, só uma mão, escolhe a mão. Isso aqui é o que acontece quando a pessoa ela decide se vingar, ó. Certo? O que acontece? Ela vem aqui e traz todo esse veneno, esse sangue sujo, que acontece dela conseguir se vingar. Ela se vinga. Só que quando ela se vinga, tá vendo que tá pingando até? Isso daqui é o que fica nas mãos dela. E ela tem outras pessoas que estão ao redor. Fecha com o olho fechado. Irã, estende um pouquinho a mão. Pegar na mão da Maiara. Agora, estende a mão, hein? Aqui, ó. As pessoas que estão ao redor dela, elas vão sendo contaminadas. Algumas um pouco mais intensamente, outras menos intensamente. Podem abrir os olhos. Estende a mão aí pra galera ver. Aqui não vai aparecer, né? Era para aparecer e ficar mais verde, né? Mas se você ver, as pessoas que estão ao redor, elas vão ficando manchadas, né? Elas vão ficando manchadas. Pode se sentar, gente. É bom que já não vai ficar manchado de verdade, né? Mas quando eu fiz em casa tinha dado certo, mas tudo bem. Então assim, Deus vai retribuir de acordo com o que a gente planta.
Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente vai associando, nosso pessoal foi lavar a mão, hein? Ou é álcool. Bom, enfim. Uma coisa que é interessante falando sobre vingança é que sempre quando alguém decide se vingar, as pessoas ao redor, que na maioria das vezes não tem nada a ver com o negócio, elas vão ser impactadas. Tem uma história que eu gosto né, tem até série no HBO, só que não tá sendo lançada, né? Chama The Last of Us, série incrível, muito bom. Depois eu recomendo pra vocês assistir. Que é originado de um jogo, né? E essa história ela fala sobre um mundo apocalíptico. Pessoas ficam infectadas por um fungo específico. E a história conta a história sobre um contrabandista, depois de anos que aconteceu esse surto, e uma menina que ela é imune a esse fungo, né? E o fungo transforma as pessoas em tipo zumbis, né? Aí no final, assim, no primeiro jogo, ele atravessa a menina até um campo de... Tipo, como se fosse uma resistência, um exército, né? Só que durante esse tempo que ele vai levar essa menina, ele acaba se apegando a essa menina, né? Como se fosse filha. E como essa menina é imune, esse grupo ele tá tentando desenvolver uma vacina para poder salvar o mundo, né? Já são 20 anos que o mundo tá com essa infecção, as pessoas que viram como se fossem zumbis e tal, morrem. Só que quando ele chega nesse local, ele entrega a menina, né, que ele se apegou. O pessoal fala, olha, para desenvolver a vacina, a gente tem que abrir o cérebro dela. Tem um parasita, a gente vai pegar o parasita que está no cérebro e vai desenvolver a vacina. E aí ele mata geral, porque ele não quer que matem a menina mesmo que isso custe a humanidade continuar a perecer. E no segundo jogo, o que acontece? O médico que esse cara mata para salvar a menina, ele era pai da filha, né, do médico. A filha do médico vai atrás dele, mata geral, e depois tem essa menina que vai vingar ele. Enfim, um rolo. Só que você vê, assim, durante o jogo, que por causa de uma decisão de vingança, muitas pessoas morrem. Então você vê que assim, a vingança não vale a pena. E no final, mesmo que você se vingue, aquele vazio continua. Né? Então, uma coisa que está escrita aqui em Romanos 2:6 é que haverá ira e indignação para os que são egoístas. E a vingança é um sentimento egoísta. Porque você quer se vingar, porque você foi lesado. E aqui a Bíblia já fala exatamente esse tipo de pós-vingança, né? Que haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem. Bem, vamos ler também agora Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. A gente está já seguindo para o final. Aqui a gente já teve, irmãos, alguns direcionamentos e foi falado para a gente uma coisa que é que durante a vida a gente pode criar e conhecer diversos inimigos que façam querer que a gente tenha esse sentimento de vingança. Mas nós vamos descobrir que realmente essas pessoas não são os nossos inimigos. Todos acharam? Lucas capítulo 6, versículo 27? Está escrito: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Existe um outro versículo, irmãos, que fala assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, os dominadores e as potestades do mal. Irmãos, por que Jesus, aqui em Lucas 6, ele fala para a gente chamar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam e orar por quem nos maltrata? Porque as pessoas são pessoas. Existe toda uma influência que leva a conflitos, a intrigas, as pessoas fazerem o bem. Se nós que estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor Jesus a fazer o bem, fazer diferente às pessoas que nos maltratam, imagina as pessoas que não têm esse conhecimento e dependem só
às vezes de uma cultura, depende da criação dos pais, para poder fazer algo bem de diferente. Existe todo um maligno por trás que vai levar as pessoas que não conhecem a Jesus a fazerem o mal e também os cristãos que estão desavisados a fazer o mal também. Senão a gente não tinha tanta polêmica. Então, ó, amem os seus inimigos. É difícil? Eu acho muito difícil. Eu acho. Mas o poder e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que é soberano e é incontestável, ele pode mudar a gente e nos dar força para fazer diferente. Tá? Nós vamos abrir de novo não, agora a Bíblia, para o último versículo do dia, né? Da noite, ó. E a gente vai falar sobre o amor de Jesus é a base do perdão. Uma coisa interessante que nós vamos ler aqui é sobre a nossa condição para com Deus. Vocês vão achar muito interessante junto comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Está escrito assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, nós devemos ter o amor de Deus, o amor de Jesus no nosso coração para perdoar. Ele é a base do perdão. Se Cristo não negou a reconciliação de Deus para nós com o Pai, quem somos nós para negar o perdão ao nosso próximo, aos nossos inimigos? A palavra fala que nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos maus atos. E Cristo morreu por nós para nos permitir ser perdoados. Bom, qual é a nossa diferença para com o nosso inimigo? Não é Jesus? Então o amor de Jesus tem que ser realmente a base do nosso perdão. Você acha difícil? Quem acha impossível? Não é impossível. Quero pedir para o Bruno mostrar um vídeo para vocês sobre uma pessoa que entendeu isso. Hoje, no dia de hoje, ele entendeu que a base do amor de Jesus Cristo é a base para o perdão. E a vingança não vale a pena. Vou pedir para o Bruno apresentar aqui o vídeo para todos nós vermos juntos. E aí eu quero ouvir um pouco de vocês também para a gente seguir para o final da pregação. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I
wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Bom, irmãos, essa mulher aqui, né? Vocês viram aqui? Ela matou o irmão dele, né? Aqui eu não consegui identificar né, se foi por um acidente, se foi um assassinato, né? Ou se foi realmente um acidente. Mas você vê nitidamente que o menino ele fica desconfortável. É difícil para ele liberar o perdão. Mas ele libera. Então, a gente consegue ver que o amor de Deus, ele liberta. Tanto que você viu que aquela pessoa, né, a mulher que matou o irmão dele, ela simplesmente cai em prantos, né? Poderia ser diferente. Ele poderia ter ido lá despejado um monte de ódio nela. E ela, né, não tá nem aí, não gerar o arrependimento genuíno. Mas o amor de Deus nos convida a fazer coisas que são radicais mesmo. São difíceis, são diferentes, que são loucura para o mundo. Então, nesse momento aqui, que cada um de nós que tem um sentimento de vingança, realmente deixe com Deus e ame o seu inimigo. É difícil, mas o Senhor nos chamou, e se Ele está nos dando esse direcionamento hoje, é porque Ele quer transformar os nossos corações.